Ela é nojenta, bagunceira, suja, não tem higiene e rouba minhas coisas. Ela se recusa a arrumar qualquer emprego, nem que seja meio período, ou a guardar dinheiro. Passa um dia sim, outro não, bebendo e jogando sinuca no bar. Não importava o que a gente dissesse, ela era avó, ia fazer o que quisesse, gostássemos ou não. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ceci e hoje nós vamos ler alguns relatos de sogra. Eu vou reagir junto com vocês porque eu ainda não li nenhum deles. E aí, caso eu ache interessante, eu vou deixar aqui no vídeo, caso não, eu só vou cortar fora, beleza? Vamos ao primeiro relato. Sogros felizes. Sogros felizes? Eu e meu marido estamos casados há 7 anos. Os pais dele, especialmente a mãe dele, têm ficado cada vez mais exigentes. A sogra expressa seus desejos, o que ela gostaria, através do meu marido. Por exemplo, da próxima vez que formos para casa para um fim de semana, casa deles, para um fim de semana de 3 dias, ela quer que eu a leve para o spa por um dia e almoce. Minha família também mora lá. Estamos comemorando o aniversário da minha avó. Precisarei ajudar com a preparação e temos uma família pequena. Eu disse ao meu marido que não ficamos muito tempo em casa e talvez ela e eu possamos tomar um café da manhã ou fazer as unhas. A resposta dele: por que você não pode simplesmente fazer isso? Vai deixá-la feliz. Há coisas que ela quer que eu faça. Por exemplo, estamos todos em um grupo de mensagens. Quando viajamos, ela fica feliz se fizermos o check-in por mensagem. Várias vezes, desde que saímos de casa, entramos no táxi até a chegada do portão. Acho esse jogo de viagem irritante e não participo. Ela disse ao meu marido que eu estava magoando os sentimentos dela por não participar do jogo de viagem. A resposta dele: apenas faça para deixá-la feliz. Alguns anos atrás, depois que minha mãe morreu, ela imediatamente começou a me chamar de filha. Para a gravação. Eu não respondi chamando-a de mãe. Eu entendo que algumas pessoas chamam suas sogras assim, mas para mim isso é especial para a mulher que me deu à luz, me criou e se sacrificou por mim. Recentemente, ela disse ao meu marido que acha que eu a desprezo. E como minha mãe está morta e quando ela estava viva tinha problemas, eu deveria ser grata a ela e à sua disposição para ser minha mãe. Minha mãe era alcoólatra no final da vida. Nos reconciliamos antes da morte dela. Tem 48 anos. Meu marido entende como eu me sinto, mas da última vez que liguei para eles, o sogro atendeu o telefone e me repreendeu dizendo: você sabe que Jane sempre quis uma filha e ela se considera sua mãe. Você está sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta por não fazer todas as coisas só para deixá-la feliz? E título: Sogros Felizes. Nossa, vamos à minha opinião, então. Como assim você tem que fazer coisas que te deixam desconfortável só para deixar outras pessoas felizes? E a sua felicidade, meu amor? Você tem 48 anos, seu marido deve ter uma idade próxima ali da sua, né? E você tá se perguntando se você precisa ficar agradando as pessoas a todo momento, mesmo que você não goste disso. Nossa, Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. que desgosto. Que dó. Nossa, eu fiquei com dó. Como pode? Como pode? Eu pago minha internet para ser irritada por outras pessoas. Coitada. Não, de verdade. Eu não vejo você fazendo nada de errado. Eu acho que realmente você não precisa. Você não precisa ser vista como a pessoa perfeitinha que faz tudo que as outras pessoas querem também. Você tem que se fazer feliz, querida. Vai infernizar esse teu marido aí, vai comer os neurônios dele, a cabeça dele, pra ver se ele fica maluco logo de uma vez também. Só você vai ficar se estressando sozinha? Não. E aproveita, pede coisa pros teus sogros também. Começa a infernizar a vida deles também pra ver se eles gostam. Ai, que saco. Nossa, eu tenho que ir pro spa e tenho que fazer não sei o quê. Pega essa tua sogra e obriga ela a fazer a decoração do aniversário da tua avó. Pronto. Aí você fala, estamos fazendo a coisa juntas. Tá maluca, minha filha? Você tá maluca? Ainda bem que a minha sogra é super, super de boa, né? Porque se fosse assim, nossa. Ó,
Se minha sogra tiver assistido esse vídeo não tem nada a ver com você, tá bom? Muito obrigada. Só tô lendo os relatos aqui do Reddit. Minha futura sogra é uma terrorista. Eu não aguento mais essa... Deixei ela vir morar com a gente, ela me enganou, estava se fazendo de desesperada e patética, e apesar dos avisos dele, eu convidei essa sanguessuga para dentro da minha casa. Ela é nojenta, bagunceira, suja, não tem higiene e rouba minhas coisas, incluindo minhas roupas que mal servem nela. Ela é irritante, mal educada para irresponsável, me dá vontade de me internar numa clínica psiquiátrica. Não sei mais o que fazer, a ponto de estar considerando terminar com meu parceiro por causa disso. Porque ele ignora tudo como se não fosse nada demais. E por algum motivo espera que eu faça o mesmo. Tá certo, eu acho que você devia terminar mesmo. E pronto, não tem muito o que falar sobre esse, isso é bem curtinho, é só isso. Só que... Gente, por que... Não, ele te avisou que não era pra ela vir morar com vocês. E aí você deixou. E agora tá sendo um inferno na sua vida. Você tem a sua própria pipoquete de estimação. Nossa, acabei de perceber que pickpocket e pipoquete, os fãs da pipoquinha, da MC Pipoquinha, é quase a mesma pronúncia, que loucura. Enfim, eu acho que você tem que terminar só e ir embora. E sim, eu entendo que é meio complicado eu querer deixar ele, sendo que fui eu que convidei ela, mas é que ela é insuportável demais. Por que você não expulsa ela, então? Nossa, gente, sinceramente, se ele tá ignorando, ele tá achando que não é nada demais, a pessoa ser porca, te fazer de empregada dela, roubar suas coisas, suas roupas e achar que tá tudo bem, como é que você vai continuar com a pessoa que não te defende, sabe? Sei lá. Essa aqui eu achei meio... Problema com a sogra. E aí, galera? Tô com um problema com a minha sogra e queria desabafar e pedir uns conselhos. Para dar um contexto, uns 4 anos atrás, quando eu e minha noiva descobrimos que ela estava grávida, a gente ainda morava com os pais e precisava achar um lugar para criar o nosso bebê. Perfeito. A gente não fazia ideia de por onde começar, então minha noiva pediu para a mãe dela perguntar para uma amiga se a gente podia alugar um dos imóveis dela. A gente ficaria com a casa e ela ia morar no trailer no nosso quintal. Oxi, a dona do imóvel ia morar no trailer do quintal? Que estranho. Ou é a... Nossa, eu tô muito confusa. Sem muitas opções, a gente topou, achando que a mãe ia se esforçar para se reerguer e melhorar a situação dela. Ela tem uma deficiência meio vaga e vive de aposentadoria. Ela tá morando... A sua sogra tá morando no trailer no seu quintal. Nossa, esses gringos, realmente, a culpa é minha por escolher esse fórum aqui. Que isso? O que tá acontecendo? Indo pro agora. Ela se recusa a arrumar qualquer emprego, nem que seja meio período, ou a guardar dinheiro. Passa um dia sim, outro não, bebendo e jogando sinuca no bar. Ou só se trancando no trailer pra fumar maconha e ver TV. A sua sogra é adolescente? Que isso? Ela também tem um gato e 2 cachorros que fazem xixi e cocô em tudo que é lugar. Ela tenta fazer a gente dar comida e água pra eles quando ela tá fora bebendo. Os bichos não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, dê a comida dos bichos. Eu nunca consegui usar meu quintal, o que me chateia muito como pai que quer fazer churrasco, plantar umas coisas e deixar meus filhos correrem por aí o dia inteiro sem ser ouvido, visto, e que eles ficam tentando ir pra casa da avó toda hora que estão lá fora. A única coisa boa é que, às vezes, ela cuida das crianças 1 ou 2 horas quando minha noiva tá sobrecarregada e passando mal. Queria saber quantas vezes é essas vezes também. Ela paga a luz e a taxa do lixo, que provavelmente é mais alta porque a gente mora num lugar quente e ela tem que ligar o ar no trailer. Problema principal. Eu e minha noiva estamos ficando mais impacientes com a falta de vontade dela.
mas ela também não respeita nossos limites como pais, deixando as crianças irem lá sem nossa permissão. Se elas batem na porta quando a gente não tá olhando, ela deixa eles assistirem uns vídeos idiotas no YouTube Kids que fazem meu filho mais velho ficar agitado e agressivo. Fui lá ontem e eles estavam vendo as coisas com as pessoas andando por aí na vida real e depois estavam apontando para um dragãozinho animado bizarro surtando dramaticamente. Quando eu falei que era hora de entrar, tinha acabado de chegar ao trabalho, eles mal conseguiam sair do transe e começaram a chorar. Isso é normal. Basicamente foi o suficiente para eu ter uma conversa com minha noiva sobre eles não poderem mais ir lá. E ela concorda. Perfeito. A gente realmente não quer mais que ela fique com a gente. Ela é influência negativa para as crianças. Pela parte dela só ficar fumando no trailer é complicado e indo beber. Só decepciona minha noiva e não faz nada para melhorar a situação dela. O problema é que a gente tá no vermelho todo mês e eu não consigo arcar com a conta de luz por mais alguns meses, pelo menos. Minha noiva também tá grávida do nosso terceiro filho e vai precisar de ajuda extra quando o bebê nascer no fim do ano. O que a gente faz? Ai! É tipo assim, a minha mãe... Ah, não, é a sogra dele, não é a... É a mãe dela. A mãe dela, ela é toda, assim, hippie, sei lá como que definir uma pessoa assim, que gosta só de ficar fumando o dia inteiro lá, aproveitando e tal. Ela tem a aposentadoria dela, então, assim, ela não depende de vocês. Eu não entendi por que toda essa comoção para ela melhorar. E vocês, em contrapartida, estão lá usando e abusando da boa vontade dela. Tipo, a parte boa é que ela cuida das crianças. Então, para você, quando ela tá cuidando da criança, tá bom. Aí, se a criança vai lá na casa dela, bater na porta dela, porque vocês não estão olhando as crianças de vocês. Tipo assim, é normal se você tá no quintal, assim, que dá pra rua, que é o que eu imagino, né? A casa desses gringos aí. É normal você não ver que sua criança saiu de casa, se deixar a porta destrancada, porque tudo bem, a avó tá ali no quintal, mas se não tivesse, você ia só largar as crianças e pode correr pro meio da rua e tudo mais. Não é culpa dela que as crianças vão bater na porta da casa dela, porque as crianças amam a vovozinha. Tipo, meu amor, você tá usando e abusando desse recurso que você tem, que é a mãe dela. E aí você só não quer a parte ruim. Então você trabalhe mais, arruma seu dinheiro aí para você pagar uma babá que você não paga, né? Você vai pagar uma babá para cuidar das suas crianças e pagar a sua própria conta de luz, né? Porque ela é uma péssima pessoa, ela é uma má influência, ela é isso, ela é aquilo, mas ela tá lá pagando sua conta de luz, que você acha cara demais para bancar. E precisa da ajuda com o próximo bebê. Ai, meu amor, meu querido, acorda pra vida, né? Nossa, você não tá podendo se dar ao luxo, não. Não tô entendendo. Ai, sei lá, esse negócio de morar na casa dos outros, quintal de cada casa dos outros, assim, eu particularmente não acho legal. Eu acho que sempre dá merda isso. Sempre as pessoas acabam torturando umas às outras. Não gosto. Não gosto. Eita, esse aqui é grande, hein? Fazenda de vítima. Eu, uma mulher de 28 anos, estou casada há 7 anos com meu marido, que é um homem de 36 anos. E a sogra me inferniza tanto que nem é engraçado. Pra você, né? Pra mim é. Mas aqui vai a última. Depois de anos de infertilidade e tratamentos, tive meu primeiro bebê. Então, quando o Dia das Mães chegou, este ano, eu estava super animada. Imagino, deve ser incrível, né? Minha família já tinha dito que a gente podia comemorar em outro dia com eles, para eu comemorar com meu marido meu primeiro Dia das Mães. Ai, que bonitinho! A mãe do meu marido mandou mensagem para ele. Não como uma pergunta, mas como uma ordem. A gente ia ter que ir para casa deles no fim de semana do Dia das Mães. E você foi? Nossa, isso que é engraçado. A pessoa tem 30 anos e não consegue dizer um não. Pelo amor de Deus, minha filha. Olha isso.
mãe do meu marido mandou mensagem para ele, não como uma pergunta, mas como uma ordem. A gente ia ter que ir para casa deles no fim de semana do Dia das Mães. Ficamos lá por pelo menos 3 horas no sábado. Para contextualizar, meu marido tá na academia de polícia, então ele chega em casa super tarde na sexta e tem que voltar domingo por volta do meio-dia. Então não ia ter tempo para fazer nada no domingo. Geralmente, Dia das Mães é no domingo, né? Digamos que eu fiquei chateada quando soube disso, mas a gente conversou e comemorou o feriado no Memorial Day no sábado, o fim de semana anterior, antes dele ter obrigações de trabalho. Mas estou me adiantando. Na segunda, dia 12, às 6 da tarde, levei meu bebê para casa da minha irmã e fiquei lá até quarta, dia 14, meio-dia. Minha irmã trabalhou em casa na terça e na quarta, mas não significa que eu passei mais tempo com ela do que teria passado se ela tivesse ido pro escritório. Tá bom. Tá se justificando aqui, nem perguntei nada. E celebrei o Dia das Mães com minha madrasta e minha mãe, o que deixou a minha sogra furiosa. Mas, gente, lembrando que eu fui na casa da minha sogra no dia 7 de maio e fiquei algumas horas lá. Ela queria que eu voltasse no dia seguinte, mas meu bebê não estava num bom dia. Então, quando consegui colocá-lo para dormir e expliquei para a sogra por que a gente não ia, ela pareceu entender. Chegou o fim de semana do Memorial Day e recebemos uma ligação dela nos convidando para um jantar improvisado. Meu marido avisou de novo que ele, o bebê e eu íamos passar um dia juntos. Aí ela contou um drama familiar que a gente nem sabia se ia voltar para casa e depois disse: "Ah, então vocês vêm amanhã." Aí eu falei pro meu marido que era o aniversário da minha avó. Perdi meu avô pouco antes do nosso bebê nascer ano passado e perdi o aniversário dele por causa da minha sogra. E eu me recuso a perder o aniversário da minha última avó viva. Tá certo? Foi aí que minha sogra começou a criar caso. Imagino eu, porque no dia 28, meu marido recebeu a ligação dela dizendo que a gente estava dando preferência para a minha família. Jesus. Meu marido explicou que minha família planeja as coisas com antecedência. Se ela quisesse nos ver mais, precisava de mais do que algumas horas de aviso, de preferência uma semana, para a gente não ter outros compromissos. A gente tenta, ao máximo, ir aos eventos quando somos convidados, independente do aviso. 9 em cada 10 vezes a gente aparece e tenta ficar algumas horas, mas nem sempre dá, porque às vezes a gente já tem outros planos. E às vezes você pode não ter nenhum plano e querer ficar em casa também, meu amor. Aí ela disse que ia parar de nos convidar para tudo. Que tudo bem e que tudo bem se ela quiser fazer isso. Meu marido tentou mudar de assunto, falando do bebê, dizendo que ele já estava começando a falar e a gente consegue entender algumas palavras, que ele está engatinhando e que está nascendo um dente. E essa fase que nasce o dente, se eu não me engano, a criança ela fica meio incomodada, né? Eu acho que dói um pouco, então ele fica meio chatinho. Aí a minha sogra explodiu dizendo que está perdendo todos os primeiros marcos do nosso bebê e que provavelmente nem vai vê-lo andar pela primeira vez. Mas é normal isso? Eu não sabia. Eu achei que a pessoa que via o bebê andar pela primeira vez eram os pais, né? A pessoa que tá ali todo santo dia. Às vezes é até a babá, né, que vê. Ou é na escolinha, sei lá, se a criança é pequenininha e já bota na escolinha. Tipo, não necessariamente é a avó. Não sei. Tô maluca? Isso deixou meu marido sem graça, porque eu sou dona de casa, então claro que eu vou estar presente nesses momentos. Mas a sogra é a avó, na maioria das vezes, a menos que o neto more com os avós, ou seja, cuidado por eles, eles normalmente não testemunham os marcos fisicamente até depois do fato. Nossa, é exatamente o que eu falei, né? Se a pessoa não tá ali todo santo dia, como que ela vai... Ai, acabei de testemunhar a criança andando, a menos que você viva colado ali. Não tem como. Mesmo, não tem como. São as pessoas que moram com a criança, né? Ela continuou reclamando de não ver nosso bebê e meu marido disse que só se passaram algumas semanas. A sogra disse que só passou 30 minutos com a gente no Dia das Mães.
Ele tentou corrigi-la, mas não adiantou. Ela disse que eu estava de cara feia o tempo todo, que estava lá. Eu estava cuidando do meu bebê, que estava ficando chateado porque era a hora do cochilo e estava 90 graus Fahrenheit, né? Nem sei quanto que é, deixa eu ver. 90. Tava 32 graus Celsius. Tava 32 graus Celsius. Tá. Nossa, eu fiquei até meio... Eu não sou bebê e eu tava incomodada com essa temperatura, hein? Então, muito quente para um bebê. Meu marido disse que eu estava um pouco decepcionada com o Dia das Mães e ela disse que estava brava por isso, que eu precisava crescer e começou a fazer outros comentários grosseiros. Ou seja, a moça, a mãe, ela tem que aceitar que ela não vai poder passar o Dia das Mães ali em família, junto com o filho dela e o marido, mas a sogra não, a sogra dela, né? A avó, ela tem o direito de estar lá e ela tem o direito de ficar chateada que eles não passaram muito tempo com ela. Assim, qual que é a coerência aqui? Isso é muita hipocrisia, né? O marido disse que o Dia das Mães muda quando seus filhos têm sua própria família. Ela respondeu: "Ah, entendi, agora sei meu lugar", em tom sarcástico. Ai, gente, não, isso aqui é pra me deixar maluca, isso é pra me deixar doida. Mas isso não era óbvio? Isso daqui é óbvio. Ai, eu não entendo, a pessoa vai lá, vive a vida inteira dela e constrói a própria família e tal, e não aguenta ver o filho, a filha construir a própria família. Ela tem que estar ali colada, pelo amor de Deus. Ai, nesse ponto, meu marido estava cansado da conversa e desligou imediatamente. A gente também foi no Dia das Mães para dar flores e chocolates para ela. Meu marido não ia dar nada e eu insisti que ele desse. Ele contou isso para ela, mas não importa. Repare que somos nós que vamos lá. Ela só veio aqui uma vez desde que trouxemos o bebê para casa. E foi porque eles estavam ajudando outro membro da família que mora algumas casas daqui. Minha família não só planeja para a gente ir vê-los, mas também para eles virem nos ver. É muito cansativo, né? Só você ficar visitando a pessoa, ainda mais que você tem um bebezinho. Seria muito mais fácil se ela fosse te ver mais vezes, já que você tem que planejar tudo para sair. E aí, se ela viesse te visitar, não atrapalharia, né? A rotina do bebê, todas as coisinhas dele iam estar aí. Vocês iam poder passar um tempo tranquilo juntos, enfim. Tem gente que parece que só quer dificultar a vida, né? Se ela fosse um pouquinho mais inteligente, ela iria te visitar mais vezes e te ajudar com a criança e vocês teriam um vínculo muito melhor. Ela não precisaria ficar te implorando toda hora para você visitar, porque você teria vontade. Você teria consideração pela pessoa. Tipo, ai, nossa, eu realmente gosto da minha sogra, quero ir lá encontrar com ela, ver ela, pra gente fazer nossas coisinhas junto e não sei o que, sabe? Agora, a pessoa desse jeito, totalmente invasiva e só pensa no lado dela, é tudo sobre ela, fica complicado mesmo. Essa não é a primeira vez que minha sogra faz isso. Ela age como se fosse a mãe do nosso bebê. Sempre foi ruim entre ela e todas as namoradas / esposas dos filhos dela. Assim que o relacionamento fica sério, ela muda. Quando a gente fez os tratamentos de fertilidade, dizia para ela que ia saber em 2 semanas se tinha dado certo, ela já anunciava que eu estava grávida. Meu Deus, nenhuma dessas vezes deu certo. No último tratamento a gente não contou para ninguém e foi aí que finalmente engravidei. Ela estava ao telefone com meu marido quando recebemos a ligação, então não teve como esconder. Quando fomos anunciar para a família, ela tomou conta da situação, pegou minha ultrassonografia e disse: "Eles estão grávidos!" Fui tratada como incubadora por ela durante toda a gravidez e acabei cortando o contato perto do final. Gente, sabe aquele chá revelação que a mulher entra no meio assim, quer aparecer a todo custo, quer fazer aquilo ser sobre ela? É tipo, é como se fosse aniversário de alguém e aí a pessoa fica, eu também vou fazer aniversário, sabe? Não sei. Ou
Ai, tô tão feliz pelo seu aniversário que eu quero soprar suas velhinhas. Como que ela pega a ultrassonografia e pega esse momento para ela de anunciar a gravidez, sabe? Você já viveu isso, você não precisa. Você já teve o seu momento de falar para sua família que você estava grávida. Você não precisa roubar isso da sua nora, do seu filho. Nossa, que coisa triste. E aí faz isso, olha, trata a mulher que nem incubadora durante a gravidez. Assim, chegou a cortar o contato no final da gravidez, depois achar ruim que não visita ela. Como que você maltrata uma pessoa e você quer ser bem tratada depois? Ela nunca vai esquecer do jeito que você tratou ela na gravidez. Assim, não faz sentido para mim. Quando fomos ser o bebê, não contamos para ela, porque ela é o tipo que tentaria entrar no quarto comigo. E as únicas pessoas que eu queria lá quando eu estivesse dando à luz era o meu marido e a equipe médica. A gente contou para ela mais tarde naquela manhã, depois que o bebê nasceu, e ela ia aparecer. Mas a gente disse que estávamos descansando. Minha irmã veio no dia seguinte ao parto para trazer roupas, porque meu bebê era pequeno demais para as roupas de recém-nascido. Deixei minha irmã segurar meu bebê porque ela não precisou fazer o que a sogra fez. A sogra fez um escândalo por causa disso. Minha irmã perguntou se eu precisava de alguma coisa para mim ou para o bebê. E quando ela veio, não estava totalmente focada no bebê ou forçando limites. O que a sogra já tinha dito que não importava o que a gente dissesse, ela era avó, ia fazer o que quisesse, gostássemos ou não. Tá vendo como a pessoa não tem limite nenhum? E aí, olha, em contrapartida, a irmã dela chega ali, preocupada com ela, resolvendo o problema, resolvendo o BO. Já chega assim, ai, irmãzinha, eu vou cuidar de você, toma aqui a roupa do seu mini bebezinho pequenininho, entendeu? E aí a sogra, ai não, eu vou catar o bebê, eu vou beijar o pé do bebê, eu vou fazer o seu... Tipo, gente, isso só afasta a corda pra vida, tem que ser muito burra. Mesmo que você seja muito egoísta, que nem essa mulher você tem que ter um pouquinho de neurônio, de senso, você tem que perceber que você está se prejudicando. Nossa, inteligência emocional que chama? Não sei, mas que difícil. Ela tentou exigir que a gente se livrasse dos nossos cachorros, que eu e meu marido temos desde que começamos a namorar. Ela mora com vocês para exigir alguma coisa? Nossa, ela paga a conta de vocês? Não consigo entender. Tem gente que dá tanta opinião não solicitada, né? Que chega a ser cansativo. Realmente, você não devia nem ter. Você cortou contato, não cortou? Pra que você voltou a falar? Devia ter mantido. Pronto. Ela faz comentários passivo-agressivos em tudo que eu posto no Facebook, que eu apago quando vejo. Não apaga! Não apaga esses comentários, mulher! Que isso? Deixa todo mundo ver como ela é podre. E responde pior. Seja pior do que ela. Ela disse pro meu marido que enquanto eu estivesse fora, se eu precisasse de alguma coisa, era só pedir. E no dia seguinte, quando ela ligou porque ele não estava atendendo o telefone, ela disse: espero que você não peça pra gente fazer nada enquanto ele estiver fora, porque a gente não pode te ajudar. Ou seja, ela só falou que estava oferecendo ajuda para ficar bonitinho, né? Mas se você conta isso para ele, será ele fica do seu lado? Ele entende que ela é desse jeito? E esse negócio dela ser péssima com todas as namoradas dos filhos dela, todas as esposas e tal, quando começa a ficar sério, é realmente um problema. Eu acho que essa pessoa não vai mudar nunca, sempre vai achar que ela tá num lugar que não é dela. Assim, ela é a mamãe do bebezinho para sempre e ela tá ocupando o lugar de esposa também dos filhos. Eu acho isso péssimo. Nossa, sinceramente, que triste. Coloque essa mulher no lugar dela. Você que é a mãe agora. Meta o louco, minha filha. Seja mais maluca que ela. Seja mais louca que ela. Eu simplesmente não entendo porque ela é assim com todas as mulheres que entram na vida dos filhos dela. Ela não tem contato com os outros 2 netos. Ela tem 3, em breve 4. Todas as mulheres tiveram o mesmo problema com ela que eu estou tendo. Você não entende porque ela é assim? Ela quer estar no seu lugar, meu amor. Ela quer ser a mãe do seu filho.
Você não tá vendo? Ela quer ver os primeiros passos do seu filho porque ela quer estar no seu lugar. Ela queria que você não existisse. Você só existiu realmente pra ser a incubadora ali do neto dela. Porque é o neto dela, não é o seu filho. Ele antes é neto dela. Ai, pelo amor de Deus, né? Uma pessoa assim você não precisa ter perto. Você nem precisa da ajuda dela, na verdade. Ainda bem que a sua família é mais próxima, assim, te ajuda. Você tem uma irmã que tá ali pra te ajudar realmente, que te ama e tal, cuida de você. Então, ó, deixa essa mulher aí, ó. Deixa ela, sabe? Deixa. Corta contato e tchau. Ó, uma pessoa comentou aqui nesse post falando: a véia já tinha falado que não tava nem aí pro que a gente falava, que ela era vovó e ia fazer o que ela quisesse, gostando da gente ou não. Ela falou abertamente que não vai respeitar suas regras, que vocês são os pais e ela não, e que vai tentar tomar o controle do seu filho e o que mais ela quiser. Isso já é motivo suficiente para cortar contato com ela. Ela nem tá fingindo ser educada, respeitosa ou amorosa. Ela é abertamente egoísta ao extremo. Exatamente essa é a minha opinião. Exatamente. É uma pessoa que só se importa com ela mesma. Ela falou pro marido que se eu precisasse de alguma coisa enquanto ele estivesse fora, era só pedir. E aí no dia seguinte, quando ela ligou porque o marido não atendeu o telefone, ela veio me dizer que eu não esperasse que eles fossem fazer alguma coisa por mim enquanto eu estivesse fora, porque eles não iam poder me ajudar. Então ela mentiu pra ele. Tô achando que ela fez isso pra criar uma intriga e manipular uma briga entre você e ele, pra ter mais controle sobre a vida de vocês, puxando ele pro lado dela. Algumas sogras veem tudo como uma vitória e uma competição. Algumas estão tentando nos provocar para poderem nos culpar por reagir exageradamente. Eu acho também que isso foi uma manipulação. Ela fala uma coisa pra ele, fala outra coisa pra você. Aí quando você vai contar pra ele, talvez ele, ai, amor, não é bem assim. Tem certeza que ela falou isso, e tal. Então, por mim, ó, na minha opinião, você já se afastava, se mantinha o contato mínimo. Até essa pessoa aprender que as coisas não vão funcionar do jeito que ela quer. Não vai ser do jeito que ela quer. E você que é a mãe. E pronto. Eu simplesmente não entendo porque ela age assim com todas as mulheres que entram na vida dos filhos dela. Porque pra ela tudo é sobre ela, só ela, as vontades dela, o controle dela. Ela vê os filhos como algo que é dela, suas posses, seus brinquedos. Dela pra controlar e mover pelo palco para bajulá-la e ser útil pra ela. Ela não admite que outras pessoas tenham necessidades, sentimentos ou vontades, ou que possam tomar suas próprias decisões. Ela acha que o mundo seria perfeito se todos nós apenas interpretássemos os papéis que ela nos atribui. Exato. É exatamente assim. É uma pessoa que só pensa no próprio umbigo. Ela acha que ela é a mãe dos seus filhos. Ela é a mãe dos netos dela. E que ela tem posse sobre você e sobre o filho dela. Ela pode falar o que ela quiser, que não dá em nada. Ela já tá falando e vocês não estão fazendo nada. Vocês continuam encontrando com ela, deixando ela fazer o que ela quiser. Então, é claro. Que consequência que ela tá tendo? Nenhuma. Então, o certo, na minha opinião, de quem não sabe nada de nada da vida, né? Seria você colocar ela no lugar dela, basicamente. Seu marido devia te apoiar nisso. Devia perceber o quão tóxica tá sendo essa relação. Seria legal se vocês dois fizessem terapia, porque eu imagino que deva ser difícil para ele, pro seu marido, enxergar como essa mãe é tóxica, como ela tá sendo errada na situação. E, enfim, no mais, não tem muito o que fazer. Você já cortou contato com ela antes, eu não entendo porque você não pode cortar agora. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostar é um pouco forte, né? Porque esse relato foi bem tenso. Deixa aí nos comentários se vocês já passaram por uma situação parecida ou conhecem alguém que já passou por uma situação difícil com a sogra. E deixa o seu like se você gostou. Muito obrigada por assistir o vídeo. Valeu!